Boa tarde, irmãos. Vamos então a mais uma sessão aqui, tratando agora da relação entre dispensacionalismo e pré-tribulacionismo. Existem alguns mitos que são apresentados por aí, especialmente os amilenistas ou os aliancistas, proponentes da teologia do pacto e outros modelos também. O Dr. John Feinberg se refere a eles como não dispensacionalistas, é uma gama um pouco maior do que meramente os aliancistas propriamente ditos, mas existem certos mitos acerca disso, e entre esses mitos está a ideia de que o fundador do dispensacionalismo como um sistema elaborado e refletido e amadurecido, que foi John Nelson Darby, a ideia de que ele aprendeu esse sistema de uma moça, de uma jovem, que era visionária e que, ao que tudo indica, pelas coisas que ela escreve e pelas descrições que fazem dela, era uma pessoa totalmente desequilibrada, e que tinha visões, e que tinha revelações, e que então ela propôs, nessas suas visões, nesses seus estados aí de êxtase, em que ela tinha certas revelações especiais da parte de Deus, ela então aprendeu a partir dessas visões dela, dessas experiências místicas dela, ela aprendeu o pré-milenismo, o pré-tribulacionismo, ela aprendeu isso. E dizem então que John Nelson Darby, o sistematizador principal do dispensacionalismo, dizem que ele foi visitá-la. E ele então aprendeu com ela esse modelo. E passou então a ensinar esse modelo por aí afora. Então hoje os dispensacionalistas são também pré-tribulacionistas, porque isso é uma herança maldita, né, de uma senhora louca, que foi recepcionada pelo sistematizador desse modelo. Na verdade, existe muita lorota nessa história toda. Existe um livro que não foi traduzido para o português, do David Wilkinson. O livro ainda não foi traduzido, se eu não me engano, a Chamada da Meia-Noite pediu para ele para traduzir o livro. É um livro chamado For Zion's Sake, por amor de Sião. Mas antes da Chamada da Meia-Noite entrar em contato com ele, eu entrei e eu pedi para traduzir o livro dele. E ele concedeu para mim os direitos de traduzir todo o livro, sem cobrar nada. Então, muito carinhosamente, ele concedeu isso. Então a nossa igreja pode traduzir o livro todo, se quiser. Nós não traduzimos o livro todo, traduzimos apenas um capítulo do livro, está no nosso site. Esqueci agora o nome do capítulo, você lembra o nome do capítulo exatamente? A Teologia de John Nelson Darby, o nome está lá, está no nosso site, você pode acessar. A formação da Teologia de John Nelson Darby foi traduzido então por irmãos aqui da nossa igreja, o Isaac, a Aline e outras pessoas mexeram no texto também, e está lá disponível para quem quiser. É um dos capítulos, mas o autor ele concedeu para nós o direito de traduzir e publicar todo o livro, e ele disse que mesmo concedendo a Chamada da Meia-Noite o direito de produzir o livro no Brasil, ainda assim nós teremos o direito de continuar publicando os capítulos sem problema nenhum. Ele falou: isso que eu concedi a vocês, ninguém vai tirar, é de vocês. Então, estamos lá, agora queremos traduzir outros capítulos, o capítulo 3, o 4, eu vou escolhendo os capítulos, dependendo da necessidade no Brasil, eu vou escolhendo os capítulos e pedindo para traduzir. Mas tem esse lá, e esse livro, ele mostra esses mitos todos, e fala, olha, uma das coisas interessantes que ele diz o seguinte, olha, John Nelson Darby realmente visitou a Margaret MacDonald, mas ele, quando viu aquilo, ele considerou aquele sistema satânico, ele reprovou imediatamente, ele falou, não, isso aqui não é de Deus, e caiu fora.
E mais, o autor também mostra lá o registro de próprio punho lá da Margaret MacDonald, o registro das suas visões. E quando nós lemos as visões de Margaret MacDonald, nós descobrimos que ela era pós-tribulacionista. Ela não era pré-tribulacionista, ela era pós-tribulacionista. Ela acreditava, isso fica nítido nos seus escritos, ela acreditava que a igreja iria passar pela tribulação. Inclusive ela pede: Senhor, dá-nos forças e dá força ao seu povo para enfrentar o anticristo e todo o mal que ele vai produzir nesse período que está prestes a chegar. O Senhor tem que fortalecer a sua igreja, dar forças para... Ela suplica, ela entra quase em desespero nas suas loucuras ali, pedindo a Deus e na expectativa ali que Deus proteja a igreja que vai passar por esse período. Então, isso prova, mais uma vez, né, que o dispensacionalismo ele é alvo de muitos ataques infundados. Parece que as pessoas sonham com coisas, e é difícil rastrear a origem desses mitos todos, mas as pessoas sonham com certas coisas e saem dizendo por aí. E nada disso é verdade. O pré-tribulacionismo, na verdade, ele nem é um elemento fundamental do dispensacionalismo. O dispensacionalismo sobrevive muito bem, e passa muito bem, e perdura muito bem, sem que os seus proponentes sejam necessariamente pré-tribulacionistas. Então, eu quero colocar aqui algumas coisas importantes. O que é importante, então, para o dispensacionalismo? As pessoas perguntam isso. Então, o que é, de fato, essencial para o dispensacionalismo? É claro que os dispensacionalistas eles vão discutir acerca desses assuntos, talvez discordando de um ou outro ponto, mas parece que esses 4 pontos aqui estão entre os pontos principais para alguém ser dispensacionalista, e você vai ver que o pré-milenismo, que o pré-tribulacionismo não é um deles. Não é. Dificilmente você vai encontrar um autor dispensacionalista, eu não vi nenhum até hoje, que vai dizer que o pré-tribulacionismo é um fator, é um item fundamental, essencial para o dispensacionalismo. Dificilmente você vai encontrar isso aí, eu nunca vi. Eu acho que não existe. Mas o que é essencial, segundo o consenso comum, a visão comum dos dispensacionalistas, a pessoa fala: cada dispensacionalista pensa de um jeito. Mas qualquer posição é assim. Qualquer posição vai ter variantes. Você vai encontrar aliancistas que creem no pacto da redenção, e aliancistas que não creem no pacto da redenção. Há aliancistas mais modernos que não aceitam o pacto das obras, que eu vou explicar amanhã cedo. Há outros aliancistas que falam: não, o pacto das obras é certeza, existe sim e está lá. Então, há essas variações em qualquer sistema, isso não é problema nenhum. Agora, o que parece ser essencial para o dispensacionalismo é isto aqui: o entendimento de que Deus, ao longo da história, lida com o homem sob diferentes formas de administração, oikonomias, que a palavra oikonomia é traduzida para o português como dispensação. Na realidade, pode ser traduzida também como administração. O modo como Deus administra o seu trato com o homem muda em certos períodos distintos da história. Não é correto, isso parece ser certo dizer, não é correto acreditar que dispensações são divisões necessariamente de períodos de tempo. Alguém acorda de manhã e fala: estou noutra dispensação que mudou ontem à noite, à meia-noite mudou a dispensação, estou numa nova agora. Isso não existe. O certo é dividir, é perceber que há uma divisão referente ao modo como Deus trata com o ser humano. E isso é fácil perceber, meu Deus. Será que o homem antes da queda recebeu de Deus as mesmas orientações e o mesmo tratamento do homem depois da queda? Claro que não. Houve uma forma diferente de tratar o homem antes da queda, e uma forma diferente de tratar o homem depois da queda. Será que o modo como Deus tratou os homens dos dias de Noé
é exatamente o mesmo modo como ele tratou os homens depois de dada a lei de Moisés? É claro que não. Há distinções aí no tratamento. Nós vemos hoje, nós em relação ao passado, o povo de Deus, a adoração a Deus no passado. Deus exigia sacrifícios sangrentos. Ele exige isso de nós hoje? Não, ainda bem que não. Ele não exige isso de nós. Isso mostra que houve uma mudança no modo como Deus administra o seu trato com o ser humano. As suas exigências, as suas expectativas, o próprio caminhar da revelação. Essas coisas vão mudando com o passar do tempo. Cada um desses períodos em que Deus adota um método específico de administrar o seu relacionamento com o ser humano, é chamado de dispensação. Quantas são? Os dispensacionalistas clássicos, eles insistiam em 7. 7 dispensações, é o número 7, e está lá, e todo mundo insistindo nisso, não. O dispensacionalismo revisado, normativo, não se preocupa com o número exato disso. Não fica lá tentando dividir para ver se dá 7, se dá 8, se dá 6. Não se preocupa tanto com isso. Mas se preocupa em reconhecer que existiram, sim, dispensações, economias, administrações distintas no modo como Deus lidou com a humanidade. Isso tem um impacto imenso na nossa vida. Isso tem um impacto imenso na forma como nós adoramos a Deus e na forma como nós vivemos. Nós vamos ver amanhã o que é o aliancismo, a teologia do pacto. E o modo como isso, como a teologia do pacto, causa, na verdade, impacto, um grande impacto no modo como as pessoas vivem. E veremos isso amanhã. Graças a Deus, nós cremos aqui nas diferentes dispensações. Porque isso nos ajuda a nos relacionar com certas determinações do Antigo Testamento, que nós entendemos, dizendo, olha, isso aqui não é dado a nós. Por exemplo, Deus disse a Adão e a Eva, multiplicai-vos e enchei a terra. Tá? Isso é para nós? Vamos nessa? Vocês acham? Multiplicai-vos e enchei a terra. Muitos aliancistas vão dizer, isso é para agora. E aí você vê aqueles aliancistas americanos encostando a van na porta da igreja, na hora da escola dominical, e desce 40 molequinhos lá de dentro com gravatinha, tudo lá com a bibliazinha na mão. O que é isso? Isso aqui, ó, estou obedecendo a ordem de Deus, estou enchendo a terra. Mas para um pouco, não, tem que encher. Tem muito espaço ainda para ser preenchido. Né? Então, nós olhamos, mas de onde vem esse raciocínio? Esse raciocínio vem de uma visão pactual da teologia. O dispensacionalista fala assim, não, houve um tempo em que Deus lidou com a humanidade, e nesse tempo em que Deus lidou com a humanidade foram necessárias algumas determinações específicas. E uma delas era multiplicar e encher a terra. Esse período, essa forma de administração, passou. Nós estamos numa outra forma de administração agora. Nós aprendemos muitas coisas com aquela dispensação, há princípios importantes presentes ali nessas determinações, há valores a serem protegidos e que nós protegemos com base nessas determinações, mas a ordem em si prática de fazer o que foi mandado ali, nós não estamos debaixo disso mais não. Nós estamos numa outra fase, numa outra forma de economia divina. E por isso nós não temos que nos preocupar em comprar uma van e plano de saúde para 15 pessoas e vaga na escola para 15 moleques. Nós não precisamos disso. Porque somos dispensacionalistas. E qualquer aliancista que tem um filho só é na prática dispensacionalista. Qualquer aliancista que tenha um filho só, na prática, é dispensacionalista. Muito bem. A adoção, outro fator importante aqui, a adoção de uma hermenêutica histórico-gramatical, inclusive no campo da profecia, que é o que o pastor Thomas tem batido na tecla constantemente, o Dr. John Feinberg tem batido nessa tecla constantemente. Nós não podemos atribuir ao texto profético um sentido não pretendido.
Nós não podemos fazer isso. Eu estudei durante vários anos numa escola aliancista. Eu tive aulas com grandes aliancistas aí do Brasil e eu percebi, eu vivenciei momentos que me incomodaram um pouquinho. Por exemplo, uma certa vez um moço, durante a aula, ele disse o seguinte: olha, eu era um pastor jovem, muito preocupado com seu rebanho, os aliancistas, eu quero frisar isso, são irmãos amados, são pessoas sérias, querem fazer a vontade de Deus, e esse jovem pastor, muito inteligente e preocupado, ele disse o seguinte: olha, professor, eu estou com um problema, porque domingo agora eu vou pregar em Deuteronômio 28. E Deuteronômio 28 fala que o povo que for fiel a Deus vai prosperar, não vai ser cauda, vai ser cabeça. E eu tenho na minha igreja uma senhora que é a crente mais fiel da congregação. E é também a que mais sofre problemas de saúde e de finanças. E o texto de Deuteronômio 28 fala que aquele que for obediente e for fiel, essa pessoa vai prosperar e não vai ficar doente, vai ter saúde, vai ter o celeiro cheio de trigo, e vai emprestar e não vai pegar emprestado, né? E vai ter saúde na sua casa, muita alegria, colheitas grandes e prosperidade, e ela não tem nada disso. Como é que eu vou pregar esse texto, se esse texto é para a igreja e não é para Israel? É para a igreja e é para ela, como eu creio que é, como é que eu vou ensinar isso? Aí o professor disse: olha, você vai ensinar para ela que esse texto tem um sentido espiritual. Esses celeiros são celeiros espirituais. Deus tem grandes celeiros celestes para ela. Eu falei: mas ela não precisa de celeiro celeste. Ela precisa encher a barriga agora, né? Se a palestra é, se o sermão ali, Deuteronômio 28, né, se o que foi pronunciado ali, a profecia dita lá, é para ela, eu imagino que a expectativa dela seja que aquilo atenda realmente sua necessidade, não espiritualizar a coisa. Mas essa foi a resposta. Quando terminou, eu perguntei, me aproximei, as pessoas tinham fornecido aquela resposta e falei: olha, como foi que os primeiros intérpretes de Deuteronômio 28 interpretaram isso? Quem foram os primeiros intérpretes de Deuteronômio 28? Os profetas. Os profetas chegaram para os judeus e disseram, os israelitas disseram: olha, se vocês não obedecerem, tudo que está aqui, as maldições todas, vão cair sobre vocês. E quando os profetas disseram isso, eles interpretaram Deuteronômio 28 de forma literal ou espiritual? De forma literal. Só que aí tem um agravante. Esses intérpretes não são quaisquer intérpretes. São intérpretes movidos e autorizados pelo próprio Deus. As interpretações registradas deles são interpretações que têm autoridade escriturística. Então não é um intérprete qualquer. E eles interpretaram como algo literal. Com que autoridade você vem agora e fala que o texto é espiritual? Quem te deu essa autoridade? Se os intérpretes movidos por Deus, se o texto interpretativo, profético, inspirado por Deus diz que Deuteronômio 28 deve ser entendido literalmente, com que autoridade você transforma isso em noções meramente espirituais? E a resposta foi: eu já estudei isso e você ainda não. Ok. Muito bem, não é correto isso. O dispensacionalismo adota uma hermenêutica histórico-gramatical, inclusive no campo da profecia. Ok? Terceiro, outro traço essencial: a inauguração de um reino messiânico, concreto e terreno, como alvo de Deus para a história mundial. O pastor Thomas enfatizou que esse reino tem ligação com o futuro para Israel. No aliancismo isso não existe, não há futuro para Israel, a não ser os crentes que se tornam igreja, os israelitas que se tornam igreja quando se convertem. E outro fator: a salvação escatológica é espiritual. A escatológica, lá no final, ela é espiritual, mas não somente isso. A salvação escatológica, ela é política. Não teremos mais Congresso Nacional,
Supremo Tribunal Federal, Senado Federal, toda essa corja aí de bandidos vai desaparecer. Nós teremos uma salvação, entre aspas, política, porque nós teremos um rei justo e santo sentado num trono em Jerusalém. Afinal de contas, por que vocês acham que Jesus disse, olha, não jurem nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei? Que Jerusalém era essa? A celeste? Era a celeste que ele falou? Ó, a Jerusalém celeste. Não, ele falou, essa Jerusalém aqui, ó. Não jurem por essa Jerusalém, porque essa Jerusalém aqui é a cidade do grande rei. Que grande rei é esse? É o Messias. Mas ele não reinou lá ainda. Nós aguardamos o dia dessa redenção política, em que nós estaremos diante ali, debaixo do cetro de ferro do rei Jesus, que governará as nações de mar a mar. Mas uma redenção social. Não haverá mais a miséria que nós vemos hoje em dia. Toda essa opressão miserável que vemos por aí. Não estamos aqui ensinando teologia da libertação, não. Isso aqui é a expectativa do milênio. Redenção econômica, redenção ecológica. Tudo isso. A Bíblia fala que o leão vai comer palha como boi. E nós poderemos brincar com os leões. Hoje eu não posso brincar nem com um passarinho, que eu sou bicado. Eu não posso chegar perto de nada hoje em dia. Há uma guerra silenciosa entre nós e a natureza. Eu me aproximo de um animal, ele se sente ameaçado, e eu também. Para me defender, às vezes eu tenho que matar um bicho. Nós vemos isso aí, os homens fazendo isso. Para se defender tem que matar. Há um sofrimento. Paulo fala em Romanos 8 que a natureza geme, suporta angústias até agora, aguardando a libertação dos filhos de Deus. Quando isso vai acontecer? Quando essa redenção da criação, da natureza que geme, vai acontecer? Nós sabemos, vai acontecer quando o rei chegar. Quando o rei chegar, ele vai libertar a natureza do cativeiro da corrupção. Então, nós cremos numa salvação escatológica que não é só espiritual. Então, pensa só no céu. A nossa inódia evangélica mundial, quase, né? Praticamente mundial, ela ensina sempre isso, vou para o céu, vou para o céu, vou para o céu, eu estou querendo ir para o céu, né? Mas, na realidade, a salvação plena, completa, ela não é celeste. Não é. Não é, não. Ela é celeste num estado intermediário. Se você morrer agora, você vai para o céu. Mas você não vai ficar lá. Você não vai ficar lá no céu. No céu lindo do céu, pelos séculos dos séculos. Não. Haverá a ressurreição dos mortos. Haverá a inauguração do reino. Haverá, afinal, o novo céu e a nova terra, onde você vai habitar ressurreto. Isso é a salvação final. Essa é a escatologia completa, a salvação escatológica. E ela envolve, então, o quê? Ela envolve a redenção espiritual, mas também política, social, econômica, ecológica, enfim, tudo. No milênio, nós vamos experimentar isso. E o dispensacionalista acredita nisso. Ele diz, não haverá, venha o teu reino. Ele liga a televisão, ele vê o Michel Temer. Ele fala, venha o teu reino. Ele liga a televisão, ele vê a destruição da Amazônia. Ele fala, venha o teu reino, venha o teu reino. Ele passa aqui por São Paulo, vocês são de outras regiões, e ele vê a Cracolândia, aquela miséria, aqueles zumbis ali andando pela rua, coisa horrível. E ele fala, venha o teu reino. Ele vê as famílias se desfazendo, os lares se acabando, a falta de paz no mundo, guerras, nações se levantando, ameaças, insegurança, instabilidade política no mundo inteiro. Ele diz, venha o teu reino. Por que ele diz isso? Ele espera que esse reino messiânico seja inaugurado. O dispensacionalista pode orar desse jeito. Ele pode. O amilenista não pode, ele fala, o reino já está aqui. Então fica com ele. Esse aqui? Pode ficar com ele. Pode ficar com esse aí é seu. Bom proveito. Bom proveito desse reino. O que eu estou esperando não é esse. Eu estou esperando um outro reino. E essa é a nossa marca. É uma das nossas marcas. E
A outra marca bastante importante é a distinção entre Israel e igreja, que também tem sido explicado aqui, o pastor Thomas tem explicado. Nós não podemos nos apropriar de todas as promessas lá de Israel para nós, espiritualizando tudo, não podemos fazer isso, porque há uma distinção entre Israel e igreja, e nós aprendemos, nós vemos na Bíblia, que mesmo elementos que são característicos da nova aliança, nos são dados. Nós experimentamos isso porque é como se fossem migalhas, né, que são santas migalhas que caem aí para nós, que somos os cachorrinhos, né? São migalhas preciosíssimas, né? Mas nós aprendemos que não são ainda elementos que mostram a inauguração plena da nova aliança. Isso está guardado para Israel. Nós experimentamos isso, um lampejo disso, frutos disso, bênçãos disso em alguma medida. Porque a graça de Deus se estende a nós aí de uma forma inexplicável. Mas a nova aliança, na sua plenitude, é relacionada a Israel, e a igreja é uma entidade distinta. Então, isso aqui são os traços essenciais do dispensacionalismo. Agora, vemos aqui o pré-tribulacionismo? Não. Isso significa que se você for pós-tribulacionista, você pode ser dispensacionalista. Se você for mid-tribulacionista, que é quem crê que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, você pode continuar sendo dispensacionalista sem problema nenhum. Não é um traço essencial. Veja aí. Então, olha aqui. Ó. O pré-tribulacionismo é a vertente escatológica que ensina que a igreja será arrebatada para o encontro com Cristo antes da grande tribulação. De acordo com o pré-tribulacionismo, o próximo evento escatológico que vai tomar lugar na história é o arrebatamento. Nós não sabemos o momento, é algo iminente na Bíblia. Na Bíblia, iminente não é algo próximo, não é necessariamente algo que está prestes a acontecer, mas é o que vai acontecer sem aviso prévio. Esse é o sentido de iminência no Novo Testamento. Na linguagem teológica, iminência é isso, não na linguagem bíblica, linguagem teológica. Significa que é um evento que vai acontecer sem sinais que o precedam. Vai ser repentino. Quando nós menos esperarmos, vai acontecer. É o encontro da igreja com Cristo nos ares. É uma espécie de segunda vinda? É a vinda de Cristo para buscar a sua igreja, mas não é a segunda vinda. A segunda vinda, propriamente dita, nesse modelo aqui, só acontece depois que a tribulação acaba. O Senhor Jesus, então, a qualquer momento, Ele pode levar a sua igreja. Quando isso acontecer, isso vai acontecer rápido, as pessoas não verão Jesus chegando para buscar a igreja, isso não será, a visão do Senhor descendo do céu vai acontecer na segunda vinda propriamente dita, mas no arrebatamento não, ele vem até as nuvens apenas, e a igreja então sobe para o encontro com ele. Isso está registrado em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, note bem aí esse texto, veja aí na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, tem bastante coisa aqui, mas a gente vai correr porque quero mostrar para vocês porque muitos dispensacionalistas são pré-tribulacionistas. Veja aí o que diz o texto de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Ele fala assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, notem, os mortos em Cristo, não são todos os mortos, mas os mortos que pertencem à igreja. Os mortos desde Atos 2. Os mortos desde Atos, os crentes mortos desde a inauguração da igreja em Atos 2. Eles vão ressuscitar. Depois nós, os vivos, nós quem? Os crentes vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Haverá uma reunião e seremos então arrebatados com eles entre nuvens
para o encontro do Senhor nos ares, diz o texto. Esse é o arrebatamento. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí então o Senhor nos leva para o seu lar, ressurretos ou com o corpo transformado, mas todos juntos, a igreja toda. A igreja desde a sua inauguração até o dia desse evento. Muito bem. Nós cremos então que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Aconteceu isso? Aconteceu. Começa então a grande tribulação. Aconteceu isso, inaugura-se aí a grande tribulação. Ok, aí claro, assim, tem gente que enfeita isso aí, né? Tem lá o Deixados para Trás, né? Tem lá as novelinhas lá do Edir Macedo, aí é a imaginação da pessoa, ela inventa o que ela quer, paciência. Né? Eu posso fazer isso com qualquer sistema. Eu posso fazer isso com pós-tribulacionismo também. Eu posso inventar também uma novelinha pós-tribulacionista. Eu posso fazer isso também, depende da minha criatividade. Né? Posso fazer o que eu quiser. Então, o fato dessas pessoas criarem essas novelinhas, essas coisinhas todas aí, né? Essas coisas até engraçadas às vezes, isso não desmerece o modelo. Né? O que o modelo diz é apenas isso. O resto é por conta aí da criatividade de quem quer inventar e ganhar dinheiro com isso. Note lá. O pré-tribulacionismo não tem relação essencial com o dispensacionalismo. É possível ser dispensacionalista e não ser pré-tribulacionista, como eu acabei de falar. E terceiro, geralmente, agora vem o link, agora vem a ligação entre os dois, entre o dispensacionalismo e o pré-tribulacionismo. Geralmente os dispensacionalistas são pré-tribulacionistas por causa da distinção que fazem entre Israel e igreja. Essa é a razão pela qual muitos dispensacionalistas são pré-tribulacionistas, porque sempre fazem distinção entre Israel e a igreja. Essa distinção é central no modelo dispensacionalista e o pré-tribulacionismo se baseia nela. Entendendo que a igreja é uma coisa e Israel é outra coisa, então eles entendem que a tribulação não tem nada que ver com a igreja. Eles entendem que a tribulação tem que ver com Israel. Então, não há razão nenhuma para Deus lidar com a igreja nesse tempo. E há algumas pistas disso. Então, veja aí na sequência aí. Olha aqui, ó. Um grupo expressivo de dispensacionalistas famosos, né? Dispensacionalistas famosos. Pelo que eu percebi aqui nas palestras do Dr. John Feinberg, né? ele se alinha com essa visão aqui. Né? Um grupo expressivo de dispensacionalistas, crendo que Israel e igreja são grupos distintos, e que Deus tem planos diferentes para cada um, entende que a grande tribulação é um tempo especial em que Deus vai focar seu trato especificamente em Israel. Ele fala, olha, a grande tribulação é um período em que Deus vai se concentrar de novo, vai voltar a se concentrar no seu trato com Israel. É por isso que alguns dizem que a igreja é um parênteses histórico, como o pastor Thomas disse agora há pouco. Deus vinha lidando com Israel, ele abre um parênteses ali, trata com a igreja, aí ele fala, agora eu vou voltar a tratar com vocês. É o que mostram as 70 semanas de Daniel. Deus trata com Israel durante 69 semanas e fica faltando uma semana. Os dispensacionalistas dizem assim, olha, essa última semana de trato de Deus com Israel, é isso aqui, ó. É a grande tribulação, a gente já vai ver por quê. Então a igreja não tem nada que ver com essa época. A igreja não tem nada que ver com esse período. Ela é outra coisa. Deus vai tratar com ela de outra maneira. Aqui, a questão principal, o trato principal é com Israel. Claro, o mundo vai ser afetado por isso? Claro que vai. Mas Israel ocupa um lugar central. Aí continua, sendo assim, a igreja estará ausente nessa época, tendo sido levada ao céu pouco antes do terrível período de dores começar. Então, dizem o seguinte, olha, não há indícios
de que a igreja, quando você lê sobre a grande tribulação, primeiro, há indícios de que é um tempo voltado, não de forma exclusiva, mas de forma especial para Israel. E mais, a Bíblia também dá indícios de que a igreja não vai estar aqui. Não vai estar? Não. Mas a gente vê lá o texto de Mateus 24 falando até dos eleitos, que se fosse possível, os grandes sinais dos falsos mestres iriam enganar até os eleitos. Como é que a igreja não vai estar aqui? Aí os dispensacionalistas vão explicar isso aí da forma como eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. Mas o que acontece? Eles dizem o seguinte, olha, na Bíblia há indícios disso, há sinais disso, de que a grande tribulação é para os judeus um tempo em que Deus vai lidar com eles de modo especial. E há indícios também de que a igreja estará ausente. Vamos ver então essa sequência aí. Bom, primeiro, dados gerais referentes à grande tribulação. Até botei um dragão aí, né? Dragão. A Bíblia em português traduz como besta. É feia essa palavra, né? Besta. Se eu fosse traduzir, eu traduziria como monstro. Seria mais bonito do que besta. Besta é a ideia de uma pessoa muito besta, né? E tudo que a besta é, a besta é tudo menos besta. A besta é tudo menos besta. Não pense que a besta será besta, porque não será não, pelo contrário. Então, se eu fosse traduzir, eu ia colocar monstro. Parece um monstro. E aí descreve o monstro. Aquele monte de chifre e tudo mais, né? Um monstro. Mas um monstro que não tem nada de besta. Ok. Veja aí, então, alguns dados gerais, para a gente saber do que a gente está falando aqui. Será que estamos na tribulação agora? Será que a tribulação já aconteceu? Será que estamos entrando nela? Será que o anticristo já está aí? Quais são aí as informações bíblicas acerca da tribulação? E por que então nós vamos dizer depois, nós temos a suspeita, né, de que a igreja não vai estar aqui nesse período e Deus vai estar lidando diretamente com Israel? Por quê? Então vamos primeiro conhecer melhor esse período aí, temos que conhecer rapidinho. Veja, primeiro, a grande tribulação será dividida em duas partes. Veja aí, veja Daniel 9:27, olhe lá, acompanhe comigo, abra aí a sua Bíblia e leia esse trechinho. Daniel 9:27. Vou correr rapidinho aqui para ganharmos tempo. Olha o que diz aí. O texto fala assim, Daniel 9:27. É a profecia das 70 semanas. Vai falar aqui da 70ª semana, da semana de número 70. Olha o que acontece. Esse ele é o anticristo. É o abominável da desolação. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aqui nós vemos a afirmação de que o anticristo vai fazer uma aliança. Mas no meio da semana, depois de 3 anos e meio de transcorrida talvez a assinatura desse contrato, ele vai quebrar isso. E ele vai cancelar a adoração judaica. Aí então começa a perseguição terrível dos judeus. Aí então esse homem começa a se insurgir contra o povo eleito e contra qualquer um que não adore a sua imagem. Veja aí, será um tempo, ou será o tempo, de aparecimento do anticristo. Veja 2 aos Tessalonicenses 2, 3 e 4, rapidinho, só para a gente ter aí uma visão bem rápida desse período. 2 aos Tessalonicenses 2, 3 e 4. Olha o que fala aqui. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Olha como ele é chamado aqui, o iníquo. O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Há quem relacione isso com Daniel
9:27, dizendo, olha aqui quando ele quebra aqui o acordo feito com os judeus. Olha quando ele suspende a adoração aqui. E ele se assenta ali no santuário, ele entra no santuário e fala, eu é que vou ser adorado agora. Então os dispensacionalistas fazem essa conexão. Assim, olha, Daniel 9:27 fala que o anticristo vai quebrar o acordo ali com os judeus e cancelar o sacrifício e a adoração judaica. Como ele vai fazer isso? Aqui, Tessalonicenses, a segunda epístola, mostra. Ele vai falar, não, agora vocês vão adorar a mim. Eu sou o Deus que vocês vão adorar. O judeu vai aceitar? O que vocês acham? Absolutamente. Então começa o terrível conflito, a grande tribulação propriamente dita, o sofrimento, a perseguição, o ataque aos judeus. Apocalipse 13, 1-8, nós não vamos ler, não dá tempo, mas descreve lá a besta que surge ali e que é terrível, cheia de ódio, cheia de poder. Veja que interessante aqui, ó. Será uma fase de sofrimento mundial. Deus vai estar lidando com Israel de forma especial, mas o sofrimento vai abarcar a humanidade inteira. Mateus 24, 21 fala isso, Jesus ali, no sermão profético, num dos grandes sermões de Mateus, ele fala sobre isso. Mateus 24, 21, são dados gerais da tribulação. Nós não passamos por ela ainda e, segundo cremos aqui, nós não vamos passar não. Veja aí Mateus 24, 21, veja o que diz assim, porque nesse tempo, o tempo da grande tribulação, haverá grande tribulação, é onde a expressão aparece aqui, né? Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Nós não conseguimos imaginar o sofrimento que vai ter nessa época. Tem gente que fala, não, isso aí já aconteceu. Gente, não dá para imaginar o que vai acontecer nessa época. O livro do Apocalipse fala que o vidente, João, ele olhou, e ele fala que houve um terremoto tão gigantesco, e ele fala assim, e caíram as cidades das nações. Eu não consigo imaginar isso. Um terremoto de proporções globais. Dá para imaginar o que é isso? Um terremoto de proporções globais. Quando nós vemos um terremoto de proporções municipais, nós já ficamos assustados. Não só com o terremoto, mas com o que vem depois. Depois do terremoto vem saques, apodrecimento de corpos ali, começam doenças, epidemias por causa dos corpos que estão lá em decomposição, as doenças se espalhando. É uma tragédia completa. Agora, o texto fala em Apocalipse que haverá um terremoto de proporções globais. É impossível imaginar algo assim. Isso nunca aconteceu antes, mas fala que vai ser assim. Nunca na história da humanidade, jamais aconteceu, nem nunca acontecerá, um período de tanto sofrimento, de tantas dores. Os homens vão pedir para morrer, vão clamar para morrer, e vão sofrer ali terrivelmente, blasfemando contra Deus. Veja que interessante também aqui. Olha só, será uma época de manifestações espetaculares, tanto por parte de Deus, como do diabo. Você que gosta de milagre, né, torça para ser pós-tribulacionista. Porque o que você vai ver de milagre na tribulação não está no gibi. Muitos milagres. Mas milagres simplesmente não é milagrinho de, curou minha dor na coluna. Não é isso aí não. Não é isso aí não. Não é milagrinho de, eu estava com dor nas costas aqui, agora estou pulando, olha aqui. Não é essa estupidez boba que você vê por aí afora. Não é isso aí não. São milagres de deixar qualquer um de boca aberta. Milagres que nunca aconteceram antes. Milagres que não há registro na Bíblia de terem sido operados antes. É simplesmente fora de qualquer coisa que já vimos na história pregressa. Veja aí o que diz o versículo 24 de Mateus 24. Fala assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha, só não vai enganar os eleitos porque é impossível. Porque os eleitos, eles têm uma percepção especial da verdade. Então, eles são inenganáveis. Existe essa palavra? Eles são inenganáveis. Existe? Não? Então, na segunda conferência Redenção, eu inventei uma palavra que agora vai ter que entrar no dicionário, né? Inenganável.
Os eleitos são inenganáveis. Mesmo com sinais grandiosos, ele falou, não acredito nisso. Isso aqui, eu sei que o sinal foi feito, mas esse homem é um falso profeta. Esse homem é mentiroso. Eu sei que o sinal foi feito, estou vendo aqui, mas isso não me leva não. Ele é um homem do mal. Veja também, segundo aos Tessalonicenses 2, 9 e 10. Abra aí, veja, esse eu quero mostrar para vocês também. É muito curioso ver o poder do mal. A gente pensa que a única fonte de poder sobrenatural é Deus, e não é. Não é. Deus não é a única fonte de poder sobrenatural. Nem todo milagre eu devo olhar e falar aleluia, glória a Deus. E esse texto aqui mostra isso. Veja aí os versículos 9 e 10. Olha só. Ora, o aparecimento do iníquo, que é o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Nós percebemos aqui que quem vai estar por trás do anticristo é o próprio Satanás. Satanás é poderoso? É ou não é? Muito poderoso. E ele vai realizar prodígios grandiosos, tentando iludir os homens, e vai ter sucesso nisso. Apocalipse 11 mostra que não somente o anticristo e o diabo vão fazer grandes sinais, mas mostra também, Apocalipse 11, 3 a 13, mostra também que Deus fará grandes sinais. O texto aqui fala de duas testemunhas, que nós não sabemos quem são. Alguns falam que é Moisés e Elias. O Dr. Charles Ryrie, ele fala, é Moisés e Elias aqui. Eu não sei quem é. Ele chuta lá e acha que é. Não sei quem são essas duas testemunhas aqui. Mas o texto fala que elas vão profetizar por 1260 dias vestidas de pano de saco. E o texto fala na sequência que elas vão fazer grandes sinais. O texto fala assim: são estas as duas oliveiras, versículo 4, e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem, tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Eu queria ser uma delas aqui, viu? Eu queria ser uma delas, eu ia me divertir muito. Eu ia lá em Brasília. Mas elas vão realizar coisas grandiosas, pelo poder de Deus. Note bem, a interpretação não dispensacionalista fala que essas duas testemunhas são a igreja do Velho Testamento e do Novo Testamento. Porque elas são chamadas de candeeiros, e nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, as igrejas são chamadas de candeeiros. Então, não, isso aqui são duas igrejas. A igreja batista do Antigo Testamento e a igreja batista do Novo Testamento. Mas aí você tem que espiritualizar todo o resto também. Se você faz a cama, você tem que deitar nela. Tá, então, agora então explica para mim o restante. Como é que sai fogo da boca? São as mulheres fofoqueiras da igreja. Eu concordo. Realmente, sai fogo da boca delas e devora todo mundo, né? Pode ser, eu não sei, né? Mas aí você tem que começar a espiritualizar tudo, você vai embora, né? Aí onde passa boi, passa boiada. Aí o limite é a criatividade, você inventa o que você quer. O método alegórico tira a cerca do intérprete. O método alegórico remove a cerca. Você faz o que você bem entender. Você falou que isso aqui, esses 2 homens são 2 igrejas, aí, amiguinho, o céu é o limite. A norma é a invenção. O limite é a sua criatividade. Aí você ensina o que você quiser. O texto aqui fala que não, são 2 pessoas. São 2 pessoas que vão receber o poder de Deus para agir.
e para agir de modo disciplinar sobre o mundo. O texto fala, na sequência, o texto fala que eles serão mortos. E haverá festa quando eles morrerem. As pessoas trocarão presentes quando eles morrerem. As igrejas vão morrer tudo, é isso? Vai acabar a igreja? É isso que está dizendo? Claro que não, não dá para você encaixar com igrejas isso aqui. Não tem como, não tem sentido isso. E o texto fala que elas vão ressuscitar e serão arrebatadas. Então você vê manifestações grandiosas do poder de Deus na tribulação. E por último, algo muito importante, é aqui que é importante observar uma coisa que responde uma série de perguntas. Será um período de grande atividade evangelística e missionária. Ah, é? Sim. A grande tribulação vai ser um tempo de tantas conversões, mas não é possível. Vai ser um tempo de convertidos aos montes. Olha o que diz o texto de Apocalipse 7. Veja lá, Apocalipse 7. E isso vai nos ajudar a responder algumas coisas. Diz assim, olha só, Apocalipse 7, 9. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia numerar, é incontável, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam do nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E aí continua o texto falando sobre eles. Como eles vão se converter se a igreja foi arrebatada? Existe a suspeita que isso está relacionado com o texto que vem antes, com o parágrafo que vem antes, no capítulo 7, os versículos 1 a 8. Porque o capítulo 7, versículos 1 a 8, fala que Deus vai levantar 12.000 homens de cada tribo de Israel. 12.000 vezes 12 tribos, dá quanto? 144.000, que não tem nada a ver com o testemunho de Jeová. Nada a ver. Eles viajam, umas bobagens, acorda você cedo, vem atrapalhar a sua vida domingo de manhã. Né? Você que falta na EBD, merece também. Você merece. Né? Você que falta na EBD, merece que vá lá. Né? Eu vou contratar um grupo aqui na igreja de Testemunho de Jeová para ir nas casas dos membros domingo de manhã, para acordar às 7 da manhã, para aprender, que merece esse castigo. Né? Mas você acordar cedo tem que ouvir essas bobagens. Né? Porque eles dizem o quê? São 12.000, aqui o texto na verdade diz o quê? São 12.000 de cada tribo, dá 144.000. Há quem diga o seguinte: olha, o texto fala que eles são servos, que eles vão servir a Deus. Mas como vai ser esse serviço? Nós não sabemos, o texto não fala. O texto não explica como vai ser esse serviço. Mas logo em seguida, fala dessa multidão de convertidos. Então, muitos dispensacionalistas dizem o seguinte: olha, esses 144.000, o serviço deles vai ser missionário. Vão ser 144.000 missionários. Sabe quando Jesus fala em Mateus 24? Então, este evangelho do reino será pregado a toda criatura, e então virá o fim? Eles falam: é isso aqui, ó. É esses 144.000 que vão pregar o evangelho a toda criatura antes de chegar o final da grande tribulação. Sabe quando Jesus fala assim: olha, eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e vocês me hospedaram. Eles falam, os dispensacionalistas falam assim: olha, esses aqui são essas pessoas que saíram pelo mundo pregando e foram recebidos por alguns, mas não foram recebidos por outros. E o Senhor vai dizer: olha, vocês que não receberam as minhas testemunhas, vocês apartem-se de mim, vocês rejeitaram o meu evangelho. Vocês que receberam minhas testemunhas, vocês são benditos, são minhas ovelhas, entrem para o reino que eu vou agora inaugurar. Então, há toda uma conexão entre esses textos, conforme nós entendemos aí.
É possível isso? É possível. É claro como o dia é expresso? Não, não é. Não é expresso. Nós temos essas indicações gerais na Bíblia que nos ajudam a caminhar aí com uma certa clareza. Muito bem. Na sequência aqui então, esses são os dados gerais referentes à grande tribulação. Veja na sequência aqui. E agora entra nisso, no que eu falei no comecinho lá. A grande tribulação como período focado em Israel. Então falamos, a grande tribulação é isso. Os pré-tribulacionistas creem que a igreja não estará aqui porque a grande tribulação está focalizada em Israel. Agora, onde está isso na Bíblia? Onde nós vemos que a grande tribulação está focalizada em Israel? Bom, nós temos alguns sinais disso aí na Bíblia. E esses sinais, esses indícios, nos ajudam a fundamentar aí a nossa posição. Em primeiro lugar, as 70 semanas de que fala Daniel 9 são descritas como referentes a Israel. O texto de Daniel 9, se você prestar atenção no texto lá, ele fala o seguinte, vou ler aqui para vocês. Daniel 9, 24. Fala assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, as 70 semanas, isso evidentemente abrange a última delas, estão relacionadas de alguma forma especial e direta com o povo de Daniel. E o povo de Daniel, que povo é? Israel. Então, esse seria um indício. Olha, as 70 semanas são descritas como relativas a Israel. A grande tribulação, que é a última delas, tem a ver com Israel. Deus, então, para de lidar com a igreja e volta a lidar com Israel novamente. Outro item. Daniel fala de um tempo de angústia sem precedentes sobrevindo a Israel. Em 12:1, veja o que ele diz aí. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Miguel, defensor de Israel. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Aqui, novamente, mostrando a conexão desse sofrimento intenso com o povo de Israel, e alguns ali sendo salvos, alguns que foram eleitos, escolhidos, sendo salvos desse período de tanta dor, de tanto sofrimento, que é a grande tribulação. Terceiro lugar, a grande tribulação, GT aí é grande tribulação, é descrita como tempo de angústia para Jacó, que redundará em sua conversão. Veja Jeremias, vamos olhar rapidinho lá. Jeremias 37, veja aí Jeremias 37:9. Veja o que diz. Olha como fala aqui o texto, olha a linguagem do texto. Jeremias 37:9. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. Olha o que ele diz agora. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus canzis, e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo, que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Notem aqui como é descrito, tempo de angústia para Jacó, que vai redundar, que no final vai redundar num reinado em que um descendente de Davi vai governar sobre eles em paz. Veja aí na sequência, durante a grande tribulação, Deus separará milhares de israelitas para o seu serviço. É o texto que eu falei agora há pouco, de Apocalipse 7, versículos 3-8, falando de 12.000 de cada tribo. Aí você fala, mas não sobraram só 2 tribos? Como é que Deus vai achar as outras tribos, se elas desapareceram? Não ficou só Judá? Ficou só Judá, né?
Bom, Paulo falou que era da tribo de Benjamim. Então, já tinha uma identidade mais específica. A Bíblia fala que a profetisa Ana era da tribo de Azer. Como é que ela sabia? Era uma tribo sumida. Então Deus tem como achar essas 10 tribos aí. Achar essas 10 tribos e separar 12 mil de cada tribo. Talvez você seja, você não, porque você vai ser arrebatado. Mas talvez seus parentes, vai saber, né? Eu nem sabia que era judeu. Pois é, você é da tribo de Naftali. Eu bem desconfiava. Vai saber, né? Mas enfim, não sabemos o que vai acontecer nesse aspecto aí. O Apocalipse mostra, parece dizer pelo menos, que nesse tempo Israel será alvo especial da perseguição do diabo. E existe um texto aqui em Apocalipse 12, eu quero que vocês acompanhem, porque eu já vi de tudo já nesse texto aqui. Olha só, Apocalipse 12, de 1 a 6. Olha só que festa dá para fazer aqui. Aqui dá para fazer uma festinha boa. Aqui porque é muito símbolo, né? Note bem, quando a gente fala que a dispensacionalista adota, estou cansado eu acho, estou trocando as palavras, né? Adota uma hermenêutica histórico-gramatical, que alguns falam que é literal, isso não significa que o dispensacionalista não entende a adoção de símbolos. Há símbolos e nós entendemos a adoção de símbolos. Figuras de linguagem, claro que há. Símbolos, metáforas, isso, o dispensacionalista, ele adota uma interpretação normal da Bíblia. Normal. Jesus fala, eu sou a porta. Não é que no umbigo de Jesus tem uma fechadura. Eu sei disso. Não tem maçaneta nele. Não existe isso. É claro que ele está usando uma figura de linguagem. Quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, sejam como pombos. Eu não vou subir no telhado e ficar lá, eu não vou fazer isso. Eu sei que isso é uma figura de linguagem. Quando a Bíblia fala assim, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Isso é literal? É literal ou não é? Continua o versículo. Porque fazendo assim, ajuntarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Isso é literal? Dá vontade de ser, né? Mas não é. Ou seja, num versículo só tem linguagem literal e tem linguagem simbólica, alegórica, tem lá uma figura de linguagem. Isso é normal e nós temos que reconhecer isso. Aqui aparece isso, simbolismo. A dificuldade é relacionar o símbolo ao objeto que ele quer simbolizar. Talvez não seja tão difícil assim. Leia comigo, veja. Diz assim, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem é? Quem é? Vamos continuar a leitura para você descobrir quem é. A que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Bom, o filho eu já sei quem é. Quem é o filho? Jesus. Agora falta descobrir quem é a mulher e o dragão. O dragão já desconfio quem é. Quem é o dragão? Quem é o dragão? O diabo, está na cara. Né? Esse aqui é um símbolo fácil. E quem é a mulher? É a igreja? Não é Maria? É Maria. Maria que deu a luz a Jesus, não foi? Não? Não é Maria?
parece que a melhor compreensão disso aqui é entender, né, que o texto está falando sobre a nação de Israel, né, porque é por meio dessa nação que veio o Messias. Olha o que fala aqui. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono, a mulher, porém, fugiu para o deserto. Bom, primeiro, não pode ser igreja, porque a igreja não gerou Jesus. Concordam? É o contrário. Jesus gerou a igreja. Então não dá para ser igreja, sobra só Maria e Israel. Se você é católica, fala assim, a minha mãezinha. Vai falar. Agora, se você conhece bem a Bíblia, pode ser que exista aqui uma alusão a Israel pela via da história dos sonhos de José. Lembra do sonho de José? O que ele viu? Ele viu o sol, a lua e as estrelas. E representava o que é isso? Jacó, sua esposa e os 12 patriarcas. Então, pode ser que essa seja uma alusão à nação de Israel pela via do sonho de José, da referência ao sonho de José. Aí faz mais sentido, a igreja não dá para ser, e faz mais sentido do que Maria. E mais, continua o 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Isso aqui não se encaixa muito com Maria. Maria, a gente não sabe de Maria fugir para o deserto e ficar lá 3 anos e meio no deserto, não sabemos nada disso. Então é bem possível que seja Israel, que a mulher seja Israel. Se for Israel, como parece ser, até pela alusão aí ao sonho de José, então Apocalipse mostra Israel como alvo especial da perseguição do diabo. E, por último aí, o fim da grande tribulação, ou ao fim da grande tribulação, haverá uma grande guerra contra quem? Israel. De novo Israel sendo foco. Nós percebemos, através desses elementos todos, a grande tribulação sendo focalizada em Israel sob vários aspectos. Veja aí Apocalipse 16, acompanhe aí rapidinho, Apocalipse 16. E aí o dispensacionalista vai dizer, olha aqui, olha só como é enfatizado Israel na grande tribulação. A igreja não está aqui, o foco é Israel, eles vão dizer. Veja Apocalipse 16, 14 a 16, fala assim, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, nós temos aqui a formação de uma batalha. Aí, você vai até o capítulo 19. Chega no 19, você vê aí, no versículo 11, você vê aí uma descrição. A descrição de uma batalha. O texto fala, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes,
carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Há uma grande batalha descrita aqui. E quando nós comparamos isso com o livro do profeta Zacarias, nós descobrimos onde se dá essa batalha. Veja Zacarias 12. Veja a conexão aí de Zacarias com esse texto. Zacarias 12. E aí você vê a conexão com o povo judeu, com Jerusalém, a cidade santa, Israel, você vê tudo aí. Zacarias 12. Onde é essa batalha? Onde acontece essa batalha? Que exércitos são esses reunidos e que Jesus volta e destrói todos eles, todos os soldados, todos os comandantes? Que exército é esse? Nós aprendemos em Zacarias, que exército é esse? Veja aí Zacarias 12, 2 e 3, fala assim: eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Fala de Jerusalém sitiada. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Já aprendemos então, relacionando com o Apocalipse, onde vai ser a batalha. Em Jerusalém. Veja o versículo 9. Versículo 9 diz assim: naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E aí, na sequência, você chega no capítulo 14. E aí você vê aí a descrição desse dia de forma ainda mais específica, mostrando aí Israel no centro disso tudo. Fala assim: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Versículo 3. Então sairá o Senhor, aqui o capítulo 19. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. E o texto então continua falando sobre esse dia grandioso, que fala de um cerco terrível contra Jerusalém, exércitos numerosos ali ao redor, o povo já sofrendo as consequências do cerco, já sofrendo os ataques do cerco, e então aparece o libertador. Então vem o Senhor e peleja contra todos ali. E o livro de Zacarias prossegue mostrando como Deus vai matar todos eles, se harmonizando com o Apocalipse 19, livrando então Israel. E aí é o momento então que Israel reconhece o Messias. Verão aquele a quem traspassaram, diz o texto, e chorarão como quem chora o primogênito. O Senhor Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis recolher você como uma galinha faz com seus filhotes, e você não quis. Eis que a sua casa ficará deserta, e você não me verá mais. Até, ainda bem que tem esse até, né? É o até mais bonito da Bíblia esse aí. Ele fala assim: até, vocês não me verão mais, tchau. Acabou, né? Vocês não me verão mais. Na linguagem do pastor Thomas aqui, fui. Acabou. Não, vocês não me verão mais. Até que um dia vocês vão dizer o seguinte: bendito que vem em nome do Senhor. Vai chegar esse dia. E agora, estudando na Bíblia, eu sei que dia é esse. Vai chegar o dia em que a cidade vai estar cercada. O anticristo e seus exércitos vão querendo arrasar o povo judeu, a herança de Deus. E então o Senhor chegará. E eles vão ver o Messias, vão clamar: Senhor, é a hora de chegar o libertador. É a hora de chegar o Messias, é a hora de chegar o filho de Davi. E então ele chegará. E que surpresa, quem é?
Olha quem é. Não é possível. Não é possível. Vejam quem é o Messias. É aquele que nós ferimos. É aquele a quem nós traspassamos. E eles vão chorar. E é aí que nós vemos a nova aliança começando aí a sua inauguração. Haverá um espírito de súplica, de arrependimento, de dor, de clamor. E todo Israel será salvo. E o Senhor então reinará. E o Senhor então estabelecerá o seu trono, pondo fim à grande tribulação e começando então o seu reino glorioso que ele prometeu aos profetas do Antigo Testamento. Então, nós cremos então, eu me empolguei até sair do assunto. Então, nós cremos então que a grande tribulação é um tempo em que Deus vai tratar com Israel de forma mais intensa, vai voltar. Agora estão os judeus lá, capaz também esquecidos, né? Se convertiu um ou outro, né? Alguns vêm aqui dar palestra, né? Então, tá tudo bem, né? Tudo bem, vamos levando, né? Mas não está pegando pesado, né? Não está pegando pesado com os judeus. Na grande tribulação, não. Na grande tribulação vai ser ali, ó, olho no olho, lidando com Israel. É tempo de angústias de Jacó. É a 70ª semana que vai ser vivenciada por eles de forma especial, ali Deus lidando com eles. E pondo termo à tribulação através do livramento do Messias que virá. Muito bem, agora, então os dispensacionalistas pré-tribulacionistas dizem isso. Parece que, legal, mas isso aí também precisa a igreja estar ausente para isso acontecer? Não precisa. Deus não pode lidar com Israel, com a igreja aqui? Pode. E aqueles eleitos que estão lá? Bom, nós já aprendemos. Nós vimos aí que a grande tribulação vai ser uma época de muitas conversões. Se a igreja foi levada embora, isso não impede que haja conversões. Mas o Espírito Santo não vai embora? Claro que não. Quem falou? Mas fala que será removido aquele que o detém. Mas quem falou que é o Espírito Santo? Nem dá para ser o Espírito Santo. Gramaticalmente não dá para ser o Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar aí atuando normalmente. Vai ter gente se convertendo na tribulação. Nós aprendemos isso. O Evangelho do Reino será espalhado por todo o mundo. Talvez tenhamos 144 mil missionários de verdade. De verdade. Porque tem missionário que é fake. Né? Vocês sabem disso. Está cheio de missionário fake por aí. Eu sou missionário, o que você faz? Dirige a Kombi da missão. Não tem nada a ver. Né? Estamos falando de missionário verdadeiro, que prega, que vai para cima, que passa fome. São 144 mil apóstolos Paulos. Pô, se um apóstolo Paulo mudou a Europa inteira, o Ocidente, o Império Romano Oriental todinho, imagina 144 mil apóstolos Paulos. Né? É demais. Né? E ali, ó, pregando para todo mundo. As pessoas que ficarem, que não forem arrebatadas, vão lembrar das pregações. Vão lá no sermonáudio, vão ver as pregações do pastor Thomas. Né? O sermonáudio não vai ser arrebatado, vai continuar aqui. Né? Vão achar Bíblias, vão encontrar Bíblias, vão achar folhetos, vão encontrar literatura, vão se lembrar de pregações. Terão sido já evangelizados e não se converteram, e vão lembrar das pregações. Então haverá muitas conversões. Só que a igreja foi arrebatada. Puxa, e agora? Você vai ter que passar pela tribulação. Mas eu não sou igreja? Não, a igreja foi. Você é uma outra classe de crente aí. Não sei nem como te classificar. Que a igreja foi embora. Agora, você devia ter me convertido antes. Pois é, te falei. Agora dançou, amigão. Vai ter que encarar o anticristo aí, não tem jeito. Né? Paciência. Mas haverá crentes lá. E aí a gente vê como se encaixa naquele esquema. Se possível, até os eleitos serem enganados. Quem são esses eleitos? Os que vão se converter depois. E serão milhões. Muito bem, mas alguém pode dizer, olha, mas eu acho que isso aí não prova que a igreja não vai estar aqui. De fato não prova. Porque é possível Deus lidar com Israel com a igreja estando aqui. Então, os dispensacionalistas dizem o seguinte, olha, não é só isso. Parece também que a Bíblia aponta indícios de que a igreja não vai estar aqui. Onde isso? Bom, tem aí alguns indícios aí que eu vou passar para vocês, rapidinho. Olha só. Primeiro, os 24 anciãos em Apocalipse 5, de 8 a 10. Esse aqui é um argumento usado pelo Dr. Dwight Pentecost, que tem um pezinho mais ou menos, não muito forte.
Mas ele usa esse argumento num livro chamado Manual de Escatologia. Ele usa esse argumento aqui. E parece fazer sentido, é no mínimo interessante. No mínimo interessante. Falei para vocês dos símbolos que é em Apocalipse, né? Isso que é difícil você detectar qual é o sentido do símbolo. Aqui o símbolo se refere. Né? Mas veja aí o capítulo 5 a 8, aparecem aí 24 anciãos. 5, 8 a 10, fala assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Quem são esses 24 anciãos? Uma leitura mais assim, superficial diria, são anjos. Porque o quadro celeste, ele é marcado pela presença de muitos anjos, e anjos das mais variadas formas, né? Você vê lá no reino celeste, figuras até estranhas, meio assustadoras até. Essas aqui são as menos assustadoras, são 24 anciãos, né? Usando ali coroas, ali tudo mais. É um quadro até interessante. E agora vejam, eles cantam. É um coro masculino, né? De senhores aqui, né? De senhores, né? E entoavam um novo cântico disso, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Onde eles estão? No céu ou na terra? Eles estão no céu, né? Eles estão no céu. E eles falam isso: digno és de abrir o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então o que diz o Dr. Pentecost? Fala o seguinte: olha, existe aqui essa leitura, essa tradução, mas existe uma variante textual. O que é uma variante textual? Um grupo de manuscritos que apresenta um texto um pouquinho diferente. E como que é a leitura desses textos alternativos que o Dr. Pentecost aponta aqui? Ele diz o seguinte: olha, existem manuscritos que diziam o seguinte, dizem assim, que eles cantavam assim. Olha como eles cantavam, de acordo com essa outra classe de manuscritos: porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus. Opa! E aí, esses mesmos manuscritos, quando chega no versículo 10, dizem o seguinte: para o nosso Deus nos constituíste reino e sacerdote, e reinaremos sobre a terra. Então dizem: olha, agora ficou fácil, se nós aceitarmos essa leitura desse grupo alternativo de manuscritos, ficou fácil identificar os 24 anciãos. Eles são símbolos de quem? Da igreja. E onde eles estão? No céu. Agora vai começar a tribulação lá na terra, porque o Apocalipse, ele focaliza o céu e a terra. Apocalipse mostra o céu, depois mostra a terra. Mostra o céu, depois mostra a terra. Aqui, a lente está apontando para o céu. Quem está lá no céu? 24 anciãos. Quem são? Vamos ouvir o que eles estão dizendo. Eles estão dizendo: olha, ele nos comprou para Deus e nos constituiu reino e sacerdotes, e nós reinaremos sobre a terra. Então, eles são símbolo da igreja. É a igreja no céu. É a igreja no céu. Mas para isso, você tem que aceitar a leitura do texto alternativo. Aí, não sei. Aí tem que botar na balança a evidência dos manuscritos, né? E ver o que é melhor. A maioria não é nós. A maioria é eles. A maioria dos manuscritos não adota o nós. O textos receptus adota nós. Não adota nós? No seu não está, mas na classe de manuscritos, o textos receptus adota nós. Então, e alguns pais da igreja também, tudo mais. Agora é a minoria. Então, o argumento é na base da crítica textual. E a fraqueza dele está no fato do número de manuscritos não ser muito grande. E aí você fica, parece ser um sinal fraco. Mas que dá para considerar. É possível. É possível que essa seja a leitura correta. Nos compraste para Deus. Aí os anciãos seriam
é um símbolo da igreja. Outro, as vestes de linho em Apocalipse 19. Veja Apocalipse 19, versículo 6, 7 e 8. Aqui parece que a coisa é mais séria. Apocalipse 19, 6, 7 e 8. Acompanhe aí. 6, 7 e 8. Fala assim: então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Bodas é casamento, é o noivo com a noiva, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. A noiva já está preparada, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então ele descreve aqui a igreja. Aqui é claro que a igreja é a noiva, aqui não tem dúvida que é a igreja é a noiva. Aqui fala dos atos dos santos e descreve simbolicamente essa noiva como trajada com linho finíssimo. Aí você prossegue a leitura e você chega no versículo 14. E olha o que acontece. Versículo 14 fala, antes falou que Jesus está voltando do céu, e ele está voltando acompanhado de um grande grupo. E o versículo 14 fala: e seguiam-no os exércitos que há no céu. Você fala, são anjos, mas você continua a leitura. Montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Parece que os anjos pegaram a roupa da igreja emprestada. Ou então, parece ser uma referência ao mesmo grupo dos versículos 6, 7 e 8. Se isso for correto, então a igreja está descendo com Jesus. O que eu acho adrenalina pura. Para mim é adrenalina pura isso aqui. É demais. Isso aqui é fantástico. Se essa relação, e notem, a relação está conectada, a conexão que existe é próxima. Eu não estou pegando um livro, botando outro, não estou catando um livro e enfiando no outro. Não, aqui é uma descrição da igreja, em termos de vestes, e essa mesma descrição aponta ali, descreve, né, o exército que desce com Jesus. E aí você pensa, sou eu. Esses caras, né, somos nós, né? Sou eu aqui. Sou eu. Eu sou esse povo redimido, que está lá no céu, e eu estou descendo com o Senhor. Eu vou ver a besta de cima, né? Eu vou ver a besta de cima, pena que eu não vou poder lutar com ela, que eu queria, né? Mas o Senhor vai destruí-la, não vai dar nem graça, eu queria, né, ir lá pelo menos, né? Mas não vai dar, né? O Senhor vai destruí-la com a palavra. Ele vai pronunciar uma palavra, quando fala o sopro da sua boca, é uma palavra. Vai dizer a palavra e vai destruir, vai matar a besta. Mas isso aqui talvez indique, então, que a igreja está no céu, e que ela volta para a terra com quem? Com o Senhor na segunda vinda, compondo a sua grande comitiva aí vindo para cá. Se for assim, eu acho que nós temos tantas emoções, como falou Roberto Carlos, né? Tantas emoções aí no futuro. Eu gosto muito disso, acho fantástico isso aqui. Esse negócio de ficar no céu tocando arpinha não é comigo, né? Ficar lá tocando arpinha com os anjinhos gorduchos em volta, estou fora, né? Eu quero cavalão, né? Eu quero ver essas coisas acontecendo. E quando a Bíblia descreve essas coisas aqui, isso deve nos empolgar, porque mostra que nós vamos participar da vitória do Senhor. Seremos reis com Ele. Aprendemos com o pastor Thomas, nós reinaremos com Ele. Vai ser um grande exército de príncipes, chegando ali coroados, trajados ali de forma belíssima, né? Ali em magníficos corcéis celestiais, né? E vindo para tomar posse de um reino maravilhoso. Então isso é algo fantástico, né? E isso mexe, né, com o nosso coração. Então esse seria um sinal, talvez, uma evidência disso.
Vamos ver aí um outro item importante. Nosso horário está correndo aí, né? Dá tempo ainda? Dá? Okay. 2 Tessalonicenses 2, 1 a 3. Alguém fala, mas olha, tem um problema aqui, pastor. É esse texto de 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 3. Olha o que fala aqui, ó. Irmãos, com respeito à vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, o que é isso? Arrebatamento. Arrebatamento. Ou pelo menos o encontro lá com Ele, né? Tem o arrebatamento, é o encontro com Ele. Ele fala, nós os exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, tal. Ele continua aí falando. Aí ele fala no versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Pastor, está aqui, ó, matou o pré-tribulacionismo, matou. O que está dizendo aqui é o seguinte, que antes da gente se encontrar com o Senhor, vai vir uma grande apostasia, e olha, pastor, tem acontecido isso mesmo. O que tem de crente desviado, na minha casa mesmo está cheio, né? A minha sogra desviou feio, né? E tal, meus filhos, minha avó, meus parentes, grande apostasia, está se cumprindo isso aqui. E fala que também primeiro tem que aparecer o anticristo. Depois que isso acontecer, aí sim vai ter a nossa reunião com ele. Então esse texto aqui é pós-tribulacionista. Ok. Estragou tudo. O apóstolo Paulo estragou tudo. Já estava torcendo para ter um cavalo bonito no céu, para eu descer cavalgando, galopando. Estragou tudo. Agora tem que passar aqui, lidar com o anticristo. Ok. Sabe por que as pessoas leem desse jeito? Porque a palavra apostasia, com o passar do tempo, ela adquiriu um sentido negativo. O que é apostasia para a gente? Abandono da fé. Agora, o que era apostasia no Novo Testamento? Sabe o que era? Saída. Saída. Só isso. Podia ser saída boa ou saída ruim. Você fala assim, eu saí daquela sinagoga perversa. É uma saída boa. Agora você fala, olha, eu saí do meio dos perversos, eu saí do meio dos santos. É uma saída ruim. É apostasia no sentido ruim. Agora a palavra em si significa só isso, saída. Então, os dispensacionalistas, entre eles o meu saudoso professor, Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, ele falava o seguinte, olha, a palavra apostasia só aparece uma vez na Bíblia, e é aqui. E o significado dela não é necessariamente negativo. O significado dela é simplesmente saída. E se for saída, sabe o que pode ser? O arrebatamento. Aí ficaria assim a leitura. Ficaria assim a leitura. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro ocorra a saída. A saída da igreja deste mundo. E aí, então, aparece o iníquo e tudo mais. Não, mas você está mudando o sentido da palavra. Não estou mudando o sentido da palavra. Eu estou respeitando a palavra no sentido que ela tinha na época que ela foi escrita. Hoje, ela tem um sentido só negativo. Na época, não. É com a palavra mártir. O que é mártir? Mártir para nós é alguém que morreu. No grego do Novo Testamento, mártir é alguém que dá testemunho só, alguém que dá um testemunho. Mas a palavra adquiriu um outro sentido, mais sangrento, mais pesado. Isso acontece com qualquer palavra. As palavras mudam de sentido. Eu me lembro de um senhor idoso, um missionário idoso, que ele falou assim, olha, quando eu era jovem, ele era americano, né? Ele falou que na igreja dele eles cantavam assim, americano, eles cantavam assim, como eu sou gay. O que significa gay? Alegre. E ele, jovem, a mocidade inteira cantando, os rapazes todos cantando, como eu sou gay. Significa o quê? Como eu sou alegre em Cristo. Agora, gay significa alegre. Então você vê os gays como são alegres, não são? Tudo lá, tudo alegre. Então, uma alegria só, né? Uma alegria deslumbrante. Né? Acontece. Agora, essa palavra pode ser usada hoje?
Os americanos, os jovens americanos podem cantar assim hoje? Não, por quê? Porque a palavra gay adquiriu um sentido moral ou um sentido imoral. O gay agora é um homossexual. E aí não dá para cantar mais assim. Agora imagine se o Novo Testamento fosse escrito em inglês e aparecesse essa palavra. Imagina o caos que ia ser. Você teria que entender a palavra no modo como ela é usada na época, senão ia ser uma confusão danada. Então, é o que acontece aqui. A palavra apostasia hoje tem um sentido terrível, mas na época significava apenas saída e nada mais. Tem outros textos aí, acho que não dá tempo de ver esses textos, só vou apontar aqui para um deles aqui, tá bem pertinho aqui, que é o 1:10. Parece que Paulo aqui indica que a igreja não estará aqui na tribulação. Fala assim: para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, pode ser que aqui Paulo esteja falando do arrebatamento da igreja, o livramento da igreja da ira vindoura, que é a tribulação. Ok? É possível que seja assim. Muito bem. Agora, duas questões importantes antes de acabar. Temos aí 10 minutinhos só. Vocês leram comigo 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18. O que acontece então? Há duas explicações para esse texto quando fala o encontro do Senhor nos ares. Então preste atenção rapidinho nisso, que eu vou terminar aqui. Depois eu vou falar rapidinho sobre Mateus 25, mas aqui eu quero ser bem rápido. O encontro do Senhor nos ares. Quando fala sobre o encontro do Senhor nos ares, existem teólogos, eu coloquei o exemplo aqui talvez do maior deles, N.T. Wright, escreveu um livro chamado Surpreendido pela Esperança. Ele é um teólogo anglicano, é uma das maiores autoridades em Novo Testamento dos dias atuais, N.T. Wright. Muito respeitado. Ele fala o seguinte: olha, quando a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18, que nós seremos arrebatados e nós seremos levados para o encontro do Senhor nos ares, essa palavrinha, a palavrinha encontro, que aparece no texto grego, é o termo apântesis, encontro. Ele fala o seguinte: isso aí é um termo técnico de um encontro programado. E evoca o quê? Evoca o seguinte, a seguinte noção ele fala. Ele fala que antigamente, uma cidade, quando ia receber um rei, ela preparava uma comitiva, e essa comitiva, quando o rei estava se aproximando, essa comitiva saía da cidade, ia até o rei, ou aquela grande autoridade, recebia o rei fora da cidade, e aquela comitiva então voltava para a cidade, e entrava na cidade junto com o rei no momento da sua vinda. Então ele fala o seguinte: olha, 1 Tessalonicenses 4 diz exatamente isso. A igreja passa pela tribulação, seja lá o que for, não importa. Mas o que vai acontecer é o seguinte: quando Jesus voltar, a vinda dele mesmo, não vai ter arrebatamento e depois tribulação e depois segunda vinda, nada disso ele fala. O que vai acontecer é o seguinte: a igreja vai estar aqui e o Senhor vai voltar mesmo, é a segunda vinda mesmo. Mas o que vai acontecer? A igreja vai fazer o papel dessa comitiva. Paulo está usando uma figura, a figura de uma apântesis helenista, de um costume helenista. A igreja então vai ser essa comitiva, ela vai sair da cidade que é o mundo, e ela vai recepcionar o rei que está vindo, e ao recepcioná-lo, vão então virar as costas então para o céu e voltar para a terra juntos com ele. Só sai para receber e já volta. Ok? Ele fala, então não tem essa de subir e ficar lá para as bodas e a tribulação aqui embaixo, não existe isso. O que vai acontecer é isso, é uma recepção. Nós vamos recebê-lo fora da cidade que é o mundo e voltar com ele. Bonito isso, né? Isso é muito bonito. Mas o que acontece?
Tem um livro que foi escrito não faz muito tempo, o editor é Kevin Hart, chama Evidências do Arrebatamento. Foi traduzido e talvez seja lançado em breve pela editora Batista Regular. Esse livro, o capítulo 6 desse livro foi escrito por Kevin Zuber. E tem o título Paulo e o Arrebatamento, Paul and the Rapture. Ele fala de 1 Tessalonicenses 4 e 5. E ele comenta essa hipótese e ele diz o seguinte: ele fala que essa hipótese surgiu de uma análise de um texto escrito por um tal de Eric Peterson, no ano de 1929, virada para 1930. Ele concebeu essa hipótese do arrebatamento ser isso, um símbolo de uma comitiva que recebe o Senhor. E, segundo ele explica aqui, o autor do capítulo 6, ele fala que a partir de então, por causa da multiplicação das citações, essa visão passou a ser vista como algo que é do conhecimento geral e aceita por todo mundo. Então é isso aí, isso é ponto pacífico, isso é ponto final. Contudo, diz aqui o texto, em anos mais recentes, foi feita uma pesquisa por Michael Crosby, ele diz, aqui o nome do pesquisador, que usou uma ferramenta chamada Thesaurus. Conhecido essa ferramenta, né? Thesaurus, da língua grega, que é um banco de dados que envolve textos gregos antigos, todos eles. E essa pesquisa produziu 91 páginas de citações de passagens que empregam o termo apântesis, nas suas mais variadas formas. E foi descoberto que o uso de apânteses para descrever recepções formais, como esta que eu mencionei para vocês, simplesmente é quase que inexistente. Por exemplo, Filo de Alexandria cita apânteses 27 vezes e nenhuma vez ele usa a palavra para descrever um encontro de um dignatário. Da mesma forma, Joséfo usa 92 vezes o termo, mas somente 10 vezes em descrições de recepções formais. Na Septuaginta, o uso do termo é para designar encontros hostis entre exércitos. De maneira que é muito raro apântesis ter sido usado por Paulo no sentido de uma comitiva que vai recepcionar um rei e então entrar na cidade. Isso é praticamente inexistente na literatura grega, à luz dessa base de dados, dessa pesquisa feita aqui por essas ferramentas aqui mais modernas. Então, o que parece ser mais claro? À luz do uso do Novo Testamento, o que parece ser mais claro aqui nessa figura do encontro, essa apântesis do encontro do Senhor nos ares, não é a figura de uma comitiva, mas é a figura do encontro de uma noiva com um noivo. Isso sim predomina mais a linguagem e o imaginário do Novo Testamento. Domina mais o Novo Testamento essa figura do noivo e da noiva. Aliás, o Novo Testamento está cheio disso. E o que acontece então aqui? Se for esse o caso, se a figura não é da comitiva, como parece que não é, mas é do casamento, como parece que é, por causa do número de ocorrências, da noiva e o noivo e tudo mais, sempre a figura da igreja como noiva, Jesus o noivo e outras coisas assim, casamentos no Novo Testamento. A ideia seria a seguinte: de acordo com o costume judaico da época, o noivo, ele busca a noiva vem ao seu encontro, esse era o costume da época, o noivo chega próximo da casa da noiva, a noiva vem ao seu encontro, toda enfeitada, e aí o que ele faz? Ele pega a noiva
e leva para a casa do pai dele. E ali eles participam de um banquete, e num dado momento ali, participando do banquete, num dado momento o noivo leva a noiva para uma câmara, onde é consumado o casamento, e eles ficam lá então. Essas são as bodas. Então, se essa figura é a figura adotada por Paulo em 1 Tessalonicenses 4, ela é mais judaica, e Paulo era judeu, ela é mais neotestamentária, se harmoniza melhor com a linguagem imaginária neotestamentária. Então seria o seguinte: a igreja é a noiva, Jesus é o noivo, ele vem então até próximo da casa da noiva, e a noiva sai então adornada ao seu encontro, já corpos glorificados, ela sai adornada ao seu encontro. Ele então pega a noiva e vai consumar o casamento, levando-a para a casa do pai, onde participam ali das bodas, e o casamento então é consumado. Aí sim, aí o arrebatamento se encaixaria nesse modelo. A noiva, a igreja, sendo levada para a casa do pai e participando deste banquete, desta festa nupcial. Enquanto na terra, acontece a grande tribulação. Então, esse é um fator interessante para se notar o modo como o apóstolo Paulo usa o termo para evocar essa figura do casamento e não da comitiva, aí rejeitando a visão de N.T. Wright, como uma visão que não tem um fundamento muito forte nas estatísticas do uso do termo. E o texto de Mateus 25, 31 a 34, que é uma questão que fica em aberto. Note bem, Mateus 25, 31 a 34. Fala: quando o Filho do Homem vier, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Nós temos um problema aqui com o pós-tribulacionismo. Se quando Jesus está voltando, a igreja é arrebatada para se encontrar com ele e descer, e ele aparece então nos céus, e a igreja sobe com ele e se encontra com ele, e o recepciona, como diz N.T. Wright, e volta com ele, e ele estabelece seu trono então aqui. Quem são as ovelhas que ele separa dos bodes? Se ele já tirou a ovelha daqui? Se ele já tirou a igreja daqui? É uma questão difícil, eu acho. Quem são essas ovelhas que ele separa dos cabritos? Outros textos dizem que ele enviará os anjos para separar essas ovelhas dos cabritos. Mas se eles acabaram de ser arrebatados, se eles acabaram de subir com o Senhor para encontrá-lo e descer de novo, para que dar tanto trabalho inútil para anjo? Que deve ter muito mais o que fazer, né? Se já estão separados. Quem são essas pessoas que os anjos saem para separar? Agora, se você adota a visão pré-tribulacionista, você diz: essas pessoas são os que se converteram durante a tribulação, depois que a igreja foi arrebatada. O Senhor volta e vai separar essas pessoas, essas ovelhas, dos cabritos. Se não for a interpretação pré-tribulacionista, esse texto perde o sentido. E outra coisa, esse texto fala que o Senhor vem e coloca um trono aqui. Onde ele coloca o trono? Onde ele coloca o trono? O pastor Thomas já explicou onde ele coloca o trono. Esse trono é celeste? Ele vem e estabelece um trono celeste? Não. Ele estabelece um trono, o trono da sua glória aqui. Ele se assentará no trono da sua glória quando ele vier. Ele chega e se assenta no trono da sua glória quando ele chega. O trono está aqui. E todas as nações se reúnem na sua presença aqui, diante do seu trono aqui. E aí ele inaugura o reino. E ele diz para aqueles que se converteram durante a tribulação: vocês são os benditos do meu Pai. Tomem posse do
do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Começou o milênio. Nós já descemos com Jesus, o anticristo já foi para o vinagre, já acabou, nós já estamos com Cristo aqui, já descemos com Ele, acompanhando o Senhor na sua vinda. Ele estabelece o seu trono, separa então os que se converteram com o trabalho evangelístico da tribulação, separa dos cabritos, condena aqueles que rejeitaram o evangelho durante a tribulação e inaugura então o seu reino de justiça e de paz, que se estenderá durante 1000 anos sobre toda a terra, como temos aprendido. Então essa é a nossa expectativa, essa é a nossa visão. O dispensacionalismo tem que ser pré-tribulacionista? Não. Mas parece que o pré-tribulacionismo se harmoniza melhor com a visão dispensacionalista da separação entre Israel e igreja, e parece se harmonizar melhor com a mensagem do Novo Testamento e de alguns textos do Antigo Testamento, conforme nós vimos aqui nesta noite.